basura igual limpia, sem uso, esconde, e vai a medir. Então, assim, ustedes se afinas para detectar radiações de águas de esgoto, águas servidas, águas sucias. Então, este exercício se hace diariamente, até a precisão de, é possível saber qual é a cor ou até o tipo de cristal que está abaixo do panuelo de teste. Então, todo isso se hace com exercícios e dedicação, né? Os pés firmes no suelo, a postura física é importante, e muito cuidado com os campos artificiais, né? Sempre que se vai a medir na residência com o pêndulo, tem que desconectar todos os equipos elétricos, porque tem campos artificiais, né? E há locais que o campo externo é tão forte que é impossível de desconectar. Com Luísa, nós vivimos em uma grande avenida em São Paulo, em Brasil, chamada Avenida Paulista, e vivimos muito tempo, já 5 anos, creio. Vivimos allá, é uma das regiões do mundo com maior interferência eletromagnética. Avenida Paulista, em São Paulo. E por que isso? Porque tem muitas antenas em los prédios, as edificações, tem muita energia circulando, e então até as rádios FM e AM não sintonizavam perfeitamente na Avenida Paulista, porque é uma região alta, é um espigão com uma avenida, então concentra as energias. Então não se pode medir pêndulos em la Avenida Paulista, tem que usar outro método, porque o pêndulo é como alguém que vai a falar com uma pessoa em uma fiesta que tem 2.000, 3.000 vatios de potência do sonido muito alto. Não se pode falar, não se sente para isso. Então, são coisas que nós aprendemos aí no trabalho com a radiestesia e repetindo, né? Todas as construções góticas e sagradas em todo o mundo utilizam elementos radiestésicos. Os celtas, por exemplo, tinham uma vasilha, uma olha, uma bacia, poniam água sagrada, consagrada, com os elementais consagrados por o druida, e poniam hojitas de ervas sagradas. E poniam esta ola na terra. E conforme as olas formavam dibujos, desenhos, agrupamento, sabiam se aquele local era bueno energeticamente ou não. Então, todos tinham estas técnicas de construção. Os romanos, por exemplo, tinham seus sacerdotes também, tinham sua religião. Habla-se pouco sobre a religião romana, mas tinham seus deuses, todos os nomes de nossos planetas, Vênus, Mercúrio, Marte, são todos nomes romanos, de deuses romanos. E para escolher onde se ponia um palácio, um novo quartel, uma nova fortificação, poniam os animais a pastar, a comer durante algum tempo e depois matavam um no outro animal, ou miravam no hígado do animal e por a vitalidade do color do hígado sabiam a energia do ambiente. Então, há muitas histórias sobre isso que os pueblos antigos aplicavam, não? Bom, só para les falar um pouquinho de detecção radiestésica, né? Este se chama geobiologia, um ramo muito interessante, que é um verdadeiro mapa de meridianos da Terra. Então, todos nós estamos sujeitos, cerca do Sol, até uns 7 metros de altura, às redes descobertas por 2 grandes cientistas independentes. Cada um descobriu uma rede independente, pesquisou, e depois um estudou lá do outro, foi muito interessante. Um se chama Dr. Hartmann e outro se chama Dr. Curie, né? Hartmann e Curie. Então, a rede de Hartmann, vou fazer um zoom aqui para que compreendam, é uma rede eletromagnética que está em toda a Terra, que se estende do sentido norte-sul, com 2 metros, e sentido leste-oeste, com 2,50 metros, formando retângulos, como se fosse um tecido, uma
pantana, de una camisa, por toda la tierra. E isto varia um pouquinho, de 1,80 m a 2,20 m, dependendo da latitude. Isto varia também um pouquinho, 2,20 m a 2,70 m, dependendo da latitude, pero são regulares em toda a Terra. E isto, há também uma outra rede chamada rede de Hartmann. Desculpe, esta é a rede de Hartmann, são os retângulos de 2 por 2,5 metros. Há uma outra rede chamada rede de Curie, que está à esquerda, que são quadrados de 4 por 4 metros, no sentido diagonal aos pontos cardinais. Então, rede de Curie é no sentido sudoeste, ao sentido nordeste, né? Sudeste, nordeste, e sentido diagonal, ortogonal a isso. Então, são quadrados que estão deslocados do eixo norte e sul. E a rede de Hartmann obedece em seu lado menor, porque é retangular, ao sentido norte e sul. O grande problema para o ser humano é quando os nudos das redes de Hartmann e Curie coincidem, que são estes acá. Então, as redes de Hartmann têm seus nudos, quando dois segmentos vertical e horizontal, norte e sul e leste e oeste, se cruzam. Este que estou apontando acá com o cursor. As redes de Hartmann, de Curie, também têm suas intersecções, como esta que estou apontando acá arriba do slide. Pero quando coincidem, e isto acontece regularmente, este é um ponto de grande energia telúrica. É como se houvesse um chafariz, ou um emissor de água, um geyser, emitindo energia telúrica muito violentamente. E isto ocorre até 7 metros de altura, aproximadamente. Eu acá, a 40 metros, 13º piso, não estou mais sujeito a isso. Estou sujeito a outras coisas, mais elevadas da atmosfera, mais altas da atmosfera. Mas não é isso. Entretanto, estes pontos se chamam pontos geopatogênicos. Quando há uma coincidência de um nudo de Hartmann, de um nó de Hartmann, com um nó de Curie, nós temos um ponto geopatogênico. Então, este é importante porque se pode pegar um terreno, né, uma terra de 20 metros por 37, por exemplo, e fazer toda a medição das redes telúricas. E depois se pode ver onde há pontos mais positivos e onde há pontos mais negativos. E se coloca a edificação em seus locais principais, já vou falar, não coincidindo com estes pontos, porque será uma emanação constante que aumenta, se eleva muito em la luna llena e que abaixa um pouco em la luna nueva. Pero em la primavera também, as lunas llenas de primavera, para quem está principiando esses estudos, são o melhor, porque a energia está mais elevada. Luna llena de primavera. E a luna nueva de inverno é o mais fraco, pero também é perjudicial. Então, essas são as redes de Hartmann e Curie, cujas coincidências levam, então, a estes pontos geopatogênicos, né? Pontos que generam enfermidades com origem geológica, origem na Terra. Estão presentes em tudo, todo o planeta, em Polo Norte, Polo Sul, todos os locais têm pontos geopatogênicos. Em Himalaia também tem, nas montanhas mais altas lo tem, só aquelas pessoas que se afastam da Terra é que não são influenciadas por isso, como nos edifícios altos. Pero repito, o melhor sempre é habitar cerca da Terra, porque nossa biologia foi hecha para estarmos a nível do suelo. Então, é por isso que os altares das catedrales góticas e tudo isso sempre se quedavam em um local elevado, mas não muito arriba para não perder a conexão com a Terra. E muitas vezes tinham que fazer
criptas ou subterrâneos em las catedrales, como em Chartres, na França, e há outras que têm criptas para poder corrigir algo do subsolo, porque as criptas também servem para correção dos subsolos, os abaixo do solo, para correção da energia. Então, estas redes solamente é possível levantar com o pêndulo ou com um teste muito simples que vou ensinar a todos hoje, que podem fazer amanhã já, ou hoje, quem tem o material em casa, para descobrir se há pontos geopatogênicos em sua casa. O que estes pontos geopatogênicos generam? É claro que depende da sensibilidade da pessoa e da tendência ou da susceptibilidade que ela tenha para alguma doença, mas eles potencializam isso. Então, dão distúrbio do sonho, cefaleia, dolores de cabeça, dão estresse, dolores musculares, distúrbios menstruais, não? Frieza sexual, sonhos, pesadelos, sonhos malos, né? Um sonho de terror, não? Apagam a memória, têm problema de memória, e outras questões biológicas também, como problemas digestivos, problemas de pele também, irritabilidade, muitas vezes são causados por pontos geopatogênicos fortes. Então, claro que não quero instalar o terror aqui em todos, mas saibam que isto existe, é pesquisado, não somente por nós outros, por vários cientistas, e que é muito simples de combatê-lo. Descobrindo se há, vou ensinar daqui a pouco, e se pode deslocar um pouquinho a cama, ou a caixa de água, o depósito de água, ou se pode fazer placas metálicas para desviar isso. Mas eu não aprecio muito elementos que fazem a absorção da energia negativa e nem elementos que desviam a energia negativa. Para mim, o melhor é deixar a energia negativa fluir. Nós nos afastamos dela. Porque quando tu desvias uma energia negativa com um cristal ou com uma placa metálica ou com um elemento radiestésico, tu vai direcionar este rádio para outro local. Então, para um vizinho, para um parente, para uma pessoa da casa, isto não é adequado. O melhor é deixar as energias naturais fluírem. Por quê? Porque são geopatogênicas para nós outros, para outros seres não são. Por exemplo, o oxígeno é tóxico para as plantas, para nós outros é energia. Os gases carbônicos são nutrição para as plantas, para nós outros são veneno. Então, os seres têm nutrientes diferentes. Então, não é porque é malo para o ser humano que vai ser mal para o perro, ou para uma planta específica, ou para a natureza. É mal para nós outros, com nossa biologia, com nosso metabolismo, com nossas energias. Mas é necessário que a natureza lo tenha por algum motivo. Né? Vamos ver isso, né? Logo adiante. Então, os pontos geopatogênicos são importantes de ser identificados e vou falar um pouquinho desta identificação na sequência. Estatisticamente, a cada 50 metros quadrados, estou aqui no slide, no penúltimo item, a prática demonstra que é comum ter um ponto geopatogênico a cada 50 metros quadrados, onde, ou com coincidência de los nodos Hartmann-Kurz. Isto é muito agravado se temos uma falha geológica, ou numa greta, um veno metálico subterrâneo, ou algo que potencialize isso. Não? Construtores irresponsáveis também fazem muitas vezes o cruzamento de tubulações por dentro da casa. Você tem um ponto geopatogênico e se põe uma tuberia, um tubo, um condutor de esgoto, de fezes, toda aquela energia será espalhada, energia negativa por la casa. Então, vocês têm que passar sempre os tubos por fora da casa, nunca cruzando a casa.
Pero personas que no conocen energía o ingeniería lo hacen así. Entonces, só para hablar que los puntos geopatogénicos son naturales, pero se pueden amplificar con algunas técnicas malas de construcción, ¿no? Se debe prestar atención especial, estoy en el último ítem, a los lugares onde se encontram as almohadas, travesseiro, né? Em português, travesseiro, depósito de alimentos, a despensa de alimentos, o tanque de água, a caixa de água, a caixa de água da casa, e a silla de trabalho, ou seja, a cadeira onde você trabalha. Por quê? Porque na almofada ou travesseiro, você fica com teu cérebro, com tua cabeça aí há 8, 9, 10 horas por dia, passivo, recebendo aquela energia. Um terço do dia te quedas recebendo a energia. Por que nos alimentos, na geladeira, na despensa? Porque estão também se impregnando dessa energia. Por que o tanque de água, a caixa de água? Porque também está acumulando. A água é um grande acumulador de energia. E por que a silla de trabalho? Porque te quedas também 6, 8, 5, 4 horas sentado na silla. Então, locais de grande permanência devem ser investigados. E somente esses. Os locais de curta permanência, uma silla que usamos pouco, um pasillo, um corredor, a cozinha, onde se limpa as coisas, isso não é importante. Importante é onde se queda muito tempo. Este é importante. Porque a energia se acumula com o tempo que permanecemos allá. Então, logo lá na frente, vou falar de um teste muito simples para nós detectarmos pontos geopatogênicos Hartmann-Curry puros ou amplificados por outras influências energéticas que puedes fazer em sua casa. Se tiveres os materiais, hace hoje mesmo. Se não tiveres, amanhã vai ao mercado e os compra por pouquíssimo valor e se pode fazer esse teste. Memória também hablamos um pouquinho, ¿no? Vamos falar um pouquinho da memória do terreno, da terra, do lote, onde está, do sítio onde está hecha a casa, das paredes, dos muros, dos móveis e dos elementos decorativos, né? Devemos ter muito cuidado com estes broches, com estas joias, com estas coisas que não é porque são de nossa abuelita que são buenos. É porque nossa abuelita muitas vezes se impregnou esta joia com uma energia de tristeza, de violência. Nosso abuelito muitas vezes era um alcoólatra, como o padre do maestro Samael, que era alcoólatra, surrava, batia nos hijos, o maestro Samael e seu irmão. Então, temos que ter muito cuidado com as antiguidades, os elementos antigos, os elementos familiares, porque muitas vezes não estão impregnados com boas energias. Eu já tive a oportunidade de fazer medições em Bíblias, livros sagrados, de ancestrales, que a Bíblia era um cemitério de larvas. A Bíblia estava toda mais energizada, porque quem a hacía sofria muito e hacía orações na Bíblia, sofrendo, pedindo para se livrar de los problemas da vida, de los dolores. Então, a Bíblia se quedou toda impregnada com a energia negativa. Então, a fé solar, a oração, o otimismo impregna os objetos com luz. O pessimismo, as maldições, o dolor, o sofrimento impregna nos elementos de negritude, de obscurantismo, de energias absorvedoras. Isso é medível. Então, você tem que ter muito cuidado com móveis, patrimônio, né, com herança dos ancestrais. E qualquer elemento decorativo, não, como na estátua, como essa de uma minha que está acá, com seus pelos largos e tudo, sempre tem 5 tipos de energia que podem ser investigados. O material físico, de que é hecho. Se é de metal, de bronze, tem já a energia do elemento tino-metal. Se é de madeira, tem outra energia. Se é de plástico, tem outra energia.
Del elemento tino, que tiene su color. Este aquí, por ejemplo, es de madera, porque es verde. De la energía de la forma, que radia. Esta aqui não está muito equilibrada, não tem uma boa energia. Há choque de energias aqui, da terra e de fogo, que não é bueno. Então, este não tem uma boa energia de la forma. De la energia psicológica que provoca, ou seja, tu quando vês isso, que sentes? Se sentes bem, se sentes mal, se sentes curioso, se sentes atraído sexualmente. Não estou falando disso, estou falando de qualquer objeto. Te recuerdas de algo bueno, te recuerdas de algo mal. Então, qual é a energia psíquica que é emanada por las personas no momento que veem o objeto, ¿no? E da memória energética que traz, né, os antigos dueños. Então, la memória de las paredes e la memória de los elementos decorativos são muito importantes na energética de la casa, ¿no? Então, vejam que interessante isso. Já falamos de energia de la tierra, águas subterrâneas, energia de los gases, de la poluição, energia de las instalações, energia de los elementos decorativos, e o que não está acá de las pessoas que habitam a casa, a psique de las pessoas. Todo isso se suma ou se desvia em um vetor, que este vetor, esta energia, tem que estar dentro de nossas casas. Não podemos evitar. O que podemos evitar é dormir em cima deste vetor. Poner os alimentos arriba deste vetor. É poner nossa caixa de água, depósito de água, arriba deste vetor. Isto que se hace em medicina de habitação preventiva. E repito, queridos irmãos, não adianta pentagramas, porque pentagramas são para energias negativas, não para energias naturais. Não adianta baguar, não resolve o baguar, não resolve cristais. Tem que ter técnica e fazer o desvio, a reubicação das coisas. Bueno, vamos continuando, estamos já próximos do fim, temos alguns assuntos ainda. A memória do terreno é terrível, né? Devemos evitar locais onde haja ordens ritualísticas negativas. Eu já hizo pesquisa em terrenos que tinha ordens negativas de sacrifícios de animais e tudo, também até com sacrifícios humanos do passado, e isto carrega muito o suelo. Cemitérios, claro, muitas vezes há cemitérios indígenas que não sabemos, há cemitérios de animais que não sabemos, em las grandes cidades, como acá em Fortaleza, que houve muito combate, muitas guerras entre os indígenas locais e os portugueses e os holandeses, e também franceses, em uma parte da costa de Ceará, há muita gente morta e muita gente enterrada. Então, se fazem medições e eu já constatei vários locais de animais e de pessoas com energias emanadas. Não tem lápidas bonitinhas, assim como o cemitério de renda. Acá há pessoas sepultadas, não? Estão escondidas. Então, por exemplo, na usina de Itaipu, para que saibam, e também em todas as grandes usinas hidrelétricas do mundo, a usina de Itaipu tem 16 pessoas, não? Concretadas em hormigão, porque eram operários que estavam trabalhando e caíram na hora que a concreteira estava derrubando o concreto, se misturaram no muro, na construção, e isto há em todas as usinas de todo o mundo, que não falam disso, porque é uma coisa muito grande, muito violenta, e principalmente há 50, 40, 30 anos atrás, não se tinha a segurança, a seguridade, os equipos de proteção individual que temos hoje. Então, as pessoas morriam. Então, dentro de Itaipu, há uma sala que tem uma placa em homenagem aos mortos momificados em hormigão
de la mayor usina hidroeléctrica en producción de energía del mundo, que se llama Itaipu y que está en divisa de Argentina, de Brasil y de Paraguay en la América del Sur, ¿no? Bueno, entonces, energía de seres muertos, ¿no? Hospitales también, sanatorios, son locales de grandes sofrimentos, y la memoria se queda por mucho tiempo, prisiones, onde hay delitos violentos, este es muy común también, ¿no? Yo ya me di casas que había sido un asesinato, ¿no? El marido mató a la esposa, entonces houve muito sofrimento, porque ela não morreu na hora e já havia uma doença matrimonial e muita violência e tudo isso, então a casa se queda impregnada muito tempo por isso. Então, vamos ver como se limpia isso logo na sequência. Onde se usa drogas, claro, boates, prostíbulos, onde há promiscuidades, moteles, violência sexual, violência contra animais, onde se hace masturbação, todo isso tem larvas, tem formas mentais, na linguagem mágica do maestro Samael, na linguagem medieval, íncubos, súcubos, dracos, né, lepos e outras formas mentais específicas de determinada emanação equivocada ou egóica do ser humano. Clínicas de abortos, né, onde se fazem abortos. Em Brasil há muitos abortos ilegais em Brasil. Creio que em todos os países do mundo há, alguns legalizados, outros não. Em México e América do Sul sei que há muitos. É um flagelo de juventude os abortos, porque há problemas, se morrem muitas mulheres, e o sofrimento que há. Então, também carga a casa, o ambiente com isso. Então, quando vamos a ocupar um novo local, temos que fazer uma investigação. Se é uma nova casa, se é uma nova oficina, se é uma instituição gnóstica, porque isto todo influencia muito energeticamente. Bueno, alguns indicadores de zonas geopatogênicas, né? Umidade ascendente, fungos, mofos, né? Cogumelos, setas, presença de insetos, né? E formigas, baratas ou cucarachas. Claro que são normais em toda a casa, mas quando desinfetamos, quando combatemos e não se vão embora, aparecer em zona geopatogênica, porque muitos insetos les gusta os pontos geopatogênicos. As hormigas fazem seus hormigueiros em pontos geopatogênicos. Os cupins também, os termitas, como se habla em espanhol, também fazem os comedores de madeira, né? Hacen sus colônias também em pontos geopatogênicos. Então, quando se liga a um terreno sem construções, onde há termiteiros, cupinceiros, nós sabemos que aí há pontos geopatogênicos, porque são pontos geopatogênicos para nós, humanos. Para esses animais, são pontos energéticos benéficos. Árvores com câncer, com heridas, flores que murcham, se marchitam muito rápido, plantas sem saúde, animais agressivos, tristes. Este é importante, os ninhos são muito sensíveis às energias, ninhos inquietos em la cuna, né, no berço, na cama, sem apetite, com anemia. Claro que há muitas outras causas, não podemos nos fanatizar, mas pontos geopatogênicos provocam isso em los ninhos, né? Excesso de frio em homens e mulheres, calambres, em português cãibras, né? Sueño inquieto, problemas de dormir, e aí se pode fazer uma prova para detectar o ponto. Então, a detecção de um ponto geopatogênico se pode fazer de três formas: com radiestesia, com testes ou com observação. Mas muitas vezes a observação não nos indica, porque não há hormiga, não há baratas, não há cucarachas, não há bolores e hongos, então não se sabe de onde vem. Então, o teste ativo é interessante, não? Algumas dicas também, indicações aí, por exemplo, animais que gostam de zonas geopatogênicas para nós humanos, mas para eles é ótimo, os gatos, né? Onde um gatito, um felino
dorme, é normalmente um ponto real patógeno. Para ele é maravilhoso, para nós outros não. Por isso eles gostam da televisão, a geladeira, os equipos elétricos, essas coisas. Onde há hormigas, avispas, vespas, termitas ou cupins. Também algumas plantas, árvores, les gustam os pontos real patógenos, porque para eles é benéfico, para nós outros não é. Onde há cerejas, cerezas, ciruela, melocotão, salco, roble é carvalho, né? Onde tem pinho e outras coisas. Depois vocês vão receber em português também esses slides, não? Verá os slides em português. Pero perros, cachorros, os cães, les gusta pontos que para nós outros são benéficos. Então, onde o gato dorme, não é bueno para o ser humano. Dorme involuntariamente. Se põe na camita dele lá, o pañuelo de aí, daí não. Estou falando de voluntariamente o animal se queda naquele local. E os cachorros não, os cachorros les gusta pontos buenos para o ser humano. Onde um cachorro não fica, não se queda em um ponto real patógeno. Ele sente e se camina, não se quer. Então, perro, cavalo, vaca, porco, cerdo, pájaros, pollo é galinha, não? Peixes, abejas, les gustam os pontos benéficos para os seres humanos. A maçã, a pera, girassol, a tilha, begônia, azaleia, o cacto, são locais que são bons para eles e para os seres humanos. Então, indicações de observação. Como se limpa? Memórias de energia. Cerimônias de limpeza, conhecemos muito bem isso, de la magia gnóstica, conjuração de los 4, conjuração de los 7, invocações de Salomão, queima de incensos especiais, alcânfora, que é cânfora, azafrão, copal, que é um incenso maia, azteca maravilhoso. Então, é azufre, queimar quando a energia está muito cargada. Não estou falando agora de energias telúricas, estou falando de memória. Tem que queimar azufre, que é um polvo amarelo, um pó amarelo, que se compra em tiendas de produtos de animais, né, produtos agrícolas, de agricultura, se queima em carbono em brasa, isso se hace uma purificação, com todos os cuidados, porque pode ser irritante a queima de azufre. Né? Os pantáculos ou símbolos sagrados ajudam muito, pentagramas, crucifixos, baguás, símbolos de tal, essas coisas. E, claro, a atmosfera psicológica. Se tem um ambiente energeticamente poluído, ele te põe harmonia, buenos diálogos, sonrisas, voz suave, voz amável, música clássica. Indicamos em grupo WhatsApp vários autores mágicos sobre isso. O estado de ânimo das pessoas, tudo isso influi e limpa a memória e a energia negativa de um ambiente. Né? Há pouco tempo fizemos um workshop solamente sobre óleos essenciais com magia elemental. Né? É muito interessante, há muita força quando se combina a magia elemental de Paracelso, de medicina oculta do maestro Samael, com a tecnologia que hoje temos de los óleos essenciais. Esta é a prova, então, se querem atentos agora, porque vou explicar como se faz um exame, um teste em suas casas para descobrir pontos geopatogênicos. Então, se separa 6 ou 4 ou 8 pratos fundos, né, pratos fundos de fundo reto. Ou seja, não se pode ser arredondado, preferentemente de cerâmica ou vidro. Evitar os metais, os plásticos, colocar a sal marinho em água mineral ou bem filtrada até que sature. Ou seja, se põe um pouquinho de água no prato, 1 centímetro ou meio centímetro, e se dissolve sal marinha, até que o sal marinho não dissolva mais. Isso se chama saturação do líquido. Não? Depois se põe esse prato abaixo da cama, bem arriba da almofada, do travesseiro. Se põe nesse prato
em local de depósito de alimentos, se põe esse prato abaixo da cuna, do berço da criança, do local que tu queres investigar, porque é um local importante da casa. Repito, os locais que não te queda muito tempo não são importantes. Importante é onde se queda muito tempo. E o mais importante de todos é a almofada, é o travesseiro, é a cama, onde está tu cabeça. Então, este local é importante. Há pesquisas muito amplas, até em Europa, em Japão também, sobre casas câncer, sobre casas cefaleicas, sobre casas com problemas sérios de gestão de pele. Por que se chamam casas? Porque os quartos de dormir, as habitações, têm esses pontos. Então, qualquer pessoa que vai dormir allá tem problemas iguais. Então, há cientistas que fazem este levantamento durante 40, 50 anos e descobrem que todas as pessoas que vão morar naquela casa e a pessoa que dorme naquela cama desenvolve câncer. São chamadas de casas câncer. Então, é interessante fazermos uma pesquisa sem alarde, sem mistificação, sem medo, apenas para nós certificarmos disso. Então, aguarde, espere que a água se evapore naturalmente, depois de dia, para onde é muito calor, uma semana, onde tem frio, tem que evaporar naturalmente. E não pode mexer também, agitar os platos. Se alguém mover o plato, perde o experimento e tem que fazê-lo de novo. Porque a sal, quando está na água, ela se divide em dois íons, de sódio e de potássio, né, de cloreto e de potássio, de cloro e de sódio, cloro e sódio, NaCl. Não? Então, estes dois íons, que são eletricamente carregados, se quedam dissoltos em água. Quando a água se evapora, os íons se unificam de novo. Eles vão se unificar e se depositar onde as energias do ambiente determinam. Por isso que é interessante isso. Então, o sal muito concentrada, com raios e pontos, indica uma área afetada, não? Como esta cá, na área afetada. As cristalizações mais uniformes, em espiral ou rosácea, como esta cá, que está mais uniforme, indicam zonas boas, não afetadas. Então, quando há radios, assim como se estivesse quebrado, roto, é mal. Quando há pontos espaçados, é mal. Mas quando há mais uniformidade como este, é ponto que não está afetado. E também há casos em que se formam como girasoles, assim, como juguetes de ninhos para o vento, cataventos, se habla em português, que absorvem o vento e giram. Quando se formam essas figuras geométricas bonitas, é que o ponto é benéfico. Então, esta é a forma mais tranquila, eficaz e eficiente de fazer esse teste. Então, quem tem material em casa, se pode fazer hoje, só com o cuidado com animais, com crianças, com a limpeza também, porque se queda muitos dias até fazer a evaporação, que tem que ser natural, repito, não se pode acelerar e também não se pode agitar ou provocar vibrações nesses platos, se não se estraga o experimento. Como último slide de hoje, para abrir as perguntas, falaremos um pouquinho de contaminação eletromagnética, que é enorme hoje em nossa sociedade. Em nossa casa, onde estamos agora, deve ter mais de uma centena de microprocessadores. Todos os aparatos eletrônicos têm microprocessador. Então, e tudo funciona eletricamente. Então, hoje nós temos uma carga elétrica muito grande dentro de casa e distribuída por todos os locais. E o problema é quando trafega a energia, quando os aparatos estão conectados. Se só tem a tomada elétrica, os pinos da eletricidade sem conexão, não há problema. Mas quando há algo conectado, tem energia fluindo. E isso, então, genera os chamados campos de baixa frequência, hasta 30 kHz,
são campos de baja frequência. A rede elétrica em Brasil e em outros países tem 50 Hz ou 60 Hz. Então, são efeitos de baixa frequência, alteração do metabolismo, fadiga, estresse, cambios do ácido desoxirribonucleico, do ADN, da síntese de enzimas, ou seja, do metabolismo, da digestão, irritação do tecido muscular, redução de produção de melatonina, que controla o ritmo do dia e da noite. Todo isso por excesso ou proximidade de campos eletromagnéticos, ¿no? Pero o rádio, os efeitos do rádio, que vai de 30 kHz até 300 GHz, que são as ondas eletromagnéticas de microondas, normalmente calientam o tecido do corpo. Provocam também fadiga, dor de cabeça, catarata, até esterilidade, alteram a produção de espermatozoides ou o aparecimento, a liberalização do folículo do óvulo, ¿no?, da mulher, leucemia em alguns casos, aborto em outros, e a frequência de ressonância humana está em torno de 100 MHz. O ser humano é uma antena, dada por seu tamanho, sua forma, seus 2 metros de tamanho médio, 1,70 m, 2 metros. Então, nós estamos muito sujeitos à frequência modulada, à frequência FM, que está na casa de los 100 MHz, 80 MHz, 110 MHz, as rádios que nós ouvimos no auto, no carro e tudo isso. Então, vejam que a nova tecnologia 5G opera em 3.5 GHz. Em Brasil, a hora está sendo implantada em muitas cidades. E está nesta faixa. E o 5G tem muitas antenas, muitas mais, que o 4G da quarta geração ou 3G da terceira geração. O teléfono móvel de quinta geração terá menos potência elétrica, mas terá mais antenas, mais cobertura. Então, isto vai poluir ainda mais. Não há pesquisas ainda sobre 5G para se falar que vai ser muito mais mal que o 4G. O que nós sabemos é que vivimos em um oceano de ondas eletromagnéticas e que podemos evitar os excessos de eletromagnetismo, não? Este é o triângulo de radiações. Este é muito importante para desfazer mitos e mentiras que muitas pessoas despreparadas se lo completam, falam para ganhar dinheiro. Um equipo para ser influente tem que ter uma potência alta, ou seja, se tu conectas um equipo que calienta muito ou que tem um motor muito forte, este tem que te preocupar. Se conectas um equipo pequeno, não te preocupes, um ventilador ou algo assim, porque tem baixa potência. Com baixa potência terá pouca corrente elétrica. Com pouca corrente elétrica, o campo é mínimo. Então, não te preocupe com isso. O carregador de celular, essas coisas não emitem praticamente, porque a potência é muito pequena. Pero um ar-condicionado, um calentador elétrico, um motor que tenhas em tu cozinha para fazer alguma coisa de panes, isso tem motor, tem potência. O tempo de exposição também. O tempo é essencial porque acumula os tecidos biológicos, a radiação. Então, se tu te quedas pouquito tempo numa radiação forte, não há problema. O problema é se quedar muito tempo em la radiação. E também outra coisa é a distância. Então, quanto mais distantes estiveres da radiação, menos problema. Então, essas três coisas são essenciais. Então, não há preocupação hoje com carregadores de celular, com pequenos instrumentos conectados. Isso não há problema. O problema maior é se tem põe tu cabeça arriba de um carregador, tem muitos aparatos elétricos em tua habitação, em tu quarto de dormir, porque te queda muito tempo allá, estás muito cerca da radiação, mesmo sendo várias potências pequenas. Então,
a radiação eletromagnética tem seus peligros, mas a maioria das coisas que falam não condiz com as coisas, porque tem que observar essas três características. Se estás lejos de la fuente, não te preocupes. Se te quedas pouco tempo sujeito à fonte, não te preocupes. E se a potência da fonte é pequena, também não te preocupes. Então, encerramos aqui hoje sobre medicina de habitação. Acá, por exemplo, os egípcios usavam isso. Os egípcios faziam a energia estática, a eletricidade estática em la Câmara de Rei, em pirâmide de Quéops, com granitos, com grandes lajes, com grandes pedras de granito, grandes, com 10 metros por 5 metros de largura, gigantes. Então, trabalhavam com a energia estática, com a acumulação elétrica. E também as catedrais góticas trabalham com isso, quando faziam seus techos de zinco, ou de cobre, também trabalhavam com a energia eletrostática, com descargo de energias elétricas e telúricas naturais, atmosféricas ou da Terra. Naquela época, da catedral e das pirâmides, não havia eletricidade artificial, mas havia eletricidade telúrica e eletricidade humana. Nós temos campos também, e eletricidade atmosférica. Então, todas as construções antigas cuidavam da eletricidade e das irradiações também. Vamos falar mais disso em lunes, quando estudarmos os casos, de grandes construções no mundo, como a pirâmide de Quéops, que faremos o estudo. Bueno, queridos, entonces encerramos acá, nos delongamos 10 minutos hoy, muchos asuntos,